Olá, meus irmãos. Bom início de tarde para vocês. Nós estamos aqui para transmitir para você mais uma palavra de Deus, para que você seja abençoado, para que você possa vir a ter o conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para profetizar bênçãos e vitórias carnais. Isso que é importante deixar muito claro antes da gente começar essa palavra, porque muitas são as pessoas, meus irmãos, que acham que muitas vezes nós estamos aqui pregando bênção, vitória, mas quem conhece a nossa ligação sabe muito bem que nós não estamos aqui para falar dinheiro, nós não estamos aqui para pedir o seu dinheiro, nós não estamos aqui para glorificar nós mesmos, porque até mesmo nós sequer mostramos o nosso rosto, e isso mostra que nós estamos querendo diminuir a dia para que Cristo cresça em nós. Então, nós não temos nenhum segundo interesse em você, nós apenas queremos levar a verdade do Evangelho como ela é, porque não é isso que tem acontecido hoje em dia. Só pastores e padres pregando mentiras, pregando que você vai ter bênção, vitória, porque eles sabem que você tem vivido uma vida afastada de Deus e sabem que você está sofrendo, eles sabem que você está precisando de uma palavra, eles sabem que você está sendo escravizado pelos seus pecados, que por isso tem sido atormentado a cada dia pelo diabo. E aí, eles sabendo disso, esses falsos profetas sabendo disso, vão vir tentar acariciar o seu ego, dizer pra você que vai ter sua bênção, vai ter sua vitória muito em breve, que você tem que frequentar uma igreja, que você tem que ir no domingo, porque Deus te dá a vitória. E aí aquela pessoa que é escravizada pelo diabo, fica domingos indo na igreja, chorando, dizendo que precisa de mais de Deus, e aí vem o pastor e profetizar que a sua bênção vai chegar, e que se ela não chegar ainda porque tem uma obra de macumba contra a sua vida. Então, nesses lugares religiosos, nesses antros de mentira, nessas igrejas, você só vai ver isso. Você vai ver enganação. Uma pessoa chega lá, precisando de uma palavra, sofrendo porque está vendo pecado, ao invés de eles chamarem o arrependimento, ao invés de eles chamarem a conversão, eles vão dizer: ai, varão, porque Deus, eu tô vendo aqui, tem um anjo de Deus que está trazendo a vitória na sua vida, porque o inimigo está se levantando, mas ele se levanta para cair, mas você tem que vir nos nossos cultos, você tem que dar o seu dízimo, você tem que trazer o seu dinheiro para casa do tesouro. É isso que eles vão dizer. Aquela pessoa começa a se escravizar, aquela pessoa começa a ir no templo todo domingo, dinheiro, dá dízimo. Só que daí ela começa a ver que a vida dela não muda nada. E aí ela começa a questionar: poxa, eu tô fazendo passo todo dia, eu tô vindo na igreja, eu tô vindo no culto todo domingo, eu me batizei, eu tô dando dízimo, tô dando mais dízimo do que deveria ainda, tô dando meu trízimo, do Pai, do Filho, pro Espírito Santo, porque minha vida ainda tá uma desgraça. E aí o pastor vai dizer assim: olha, varão, no caso de mulher, ai, varoa, é porque tem uma obra de macumba contra a sua vida, eu tô vendo aqui, tem muita inveja, muito orgulho, e para você se livrar disso, você tem que fazer uma oferta especial pro Senhor. Então percebam que esses lugares religiosos são um centro de mentira. Eles vão escravizar você uma vida em que você vai ficar anos dentro de uma igreja de pedra, anos lá dentro dando dinheiro para eles, acreditando que um dia sua vida vai mudar. E aí muitas pessoas veem que a sua vida não muda. Pode ver que o crente, ele tá no deserto desde que ele entra na igreja até o dia que ele sai. Ele entra na igreja com 5 anos de idade, ou desde que nasceu, e morre aos 70 anos de idade, e aí está no deserto. Então percebam, meus irmãos, que as pessoas estão escravizadas. Olha como as pessoas estão escravizadas. Elas chegam num tempo precisando de uma palavra de arrependimento, e eles vão lá e pregam bênçãos. Os falsos profetas pregam mentiras para esse povo. Por isso a palavra ensina que eles serão condenados, são 2 vezes merecedores do inferno. Ah, meus irmãos, eu não vejo o dia em que eles serão julgados por enganar, e o sangue de cada alma que eles enganaram será cobrado da mão deles. Tenha certeza disso. Então, para você que está sendo escravizado, para você que se viu nessa situação, para você que sabe muito bem que está indo na igreja, não muda, você está cansado, você não sabe mais o que faz para se aproximar de Deus, essa palavra é para você que já está cansado de ser enganado por esse maldito sistema religioso, que está cansado de ir na igreja todo domingo e ouvir as mesmas coisas, as mesmas promessas que nunca se cumprem em sua vida, porque a palavra ensina no livro de Deuteronômio que quando o falso profeta profetiza, há um engano do seu coração, ele vai profetizar, mas aquilo nunca vai se cumprir, porque ele não profetizou da parte do Senhor. Então percebam, meus irmãos, que esses são falsos profetas mentirosos, que pregam a mentira para vocês,
E será sempre assim. Jesus profetizou sobre isso. Jesus falou em Mateus capítulo 7 que viriam muitos falsos profetas, mas pelos frutos vocês vão conhecer. Então, todos esses demônios que estão aí nessas igrejas pregando a mentira serão cobrados um dia. Podem ter certeza absoluta disso. Então, para você que está escravizado pelo sistema religioso, meu amigo, pare de se enganar. Comece a ler a sua Bíblia. Comece a ler a sua Bíblia para que você não venha perecer. Juliano Souza comentou: pois temos que seguir as doutrinas da lei de Deus. Seguir a doutrina das leis de Deus passa por provações, mas no final Jesus Cristo possa nos salvar, não com base material, mas espiritual. Sim, meu irmão, a palavra ensina que nós que somos cristãos passamos por muitas provações. Nós que estamos constantemente lendo a Bíblia, orando, praticando o Evangelho, nós somos constantemente provados por Deus, mas nós estamos sofrendo por fazer a vontade do Senhor. Muitas são as pessoas hoje em dia que também estão sofrendo por viver uma vida de pecados. Elas roubam, mentem, adulteram, invejam, são cheias de ódio, de ira e sofrem por causa disso, mas acham que são provação. Então é provação para quem realmente está firme na presença de Deus. E Deus não vem para trazer uma vitória financeira e material sobre a sua vida. Nós já estamos cansados de pregar isso. E hoje em dia você vê, olha, porque você vai ter a chave da sua vitória, um carro, uma casa, uma bênção. E tudo isso são grandes mentiras. Esses falsos profetas vão trazer profetadas para você e para te enganar. Então não sejam enganados, meus irmãos. Certo dia, uma mulher me deu um folhetinho de uma igreja. E eu olhei aquilo assim porque é muita heresia, meus irmãos. Chega a ser incrível como alguém pode acreditar nisso. Por isso Jesus ensinou sobre a operação do erro. As pessoas estão na operação do erro, as pessoas pecam tanto contra Deus a ponto de Deus as firmar na mentira. Para você que não crê que Deus pode firmar uma pessoa na mentira, está no livro de 1ª ou 2ª Tessalonicenses capítulo 2. Tenho quase certeza que tem 2ª Tessalonicenses capítulo 2 que fala sobre isso. Então você vê, porque vai ter uma quarta-feira da vitória, vou ter uma chave total da vitória, você vai ter a chave do seu carro, da sua casa. Traga a sua chave pra gente ungir. R$50 a sua chave, varão, mas vai abrir porta na sua vida. Então são malditos mentirosos. Eles falam que Deus vai abrir uma porta na sua vida. Usam diversos torcidos, né? Porque cito aquela passagem de Apocalipse. Que Cristo abre uma porta para o servo dele, a qual ninguém pode fechar. Mas eles se esquecem que Jesus Cristo, ele veio para trazer a salvação. Ele abre a porta para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Ele abre a porta para que nós possamos pegar, ajudar o pobre, viver o evangelho e não uma porta financeira. Então, para você que está buscando porta financeira, meu amigo, você irá morrer. Tenha certeza absoluta disso, porque você cuida que você pode ter dinheiro, que você pode buscar de Deus para que Ele te dê dinheiro. E isso é errado. A palavra ensina sim que Deus supre nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas quando ela diz supre nossas necessidades, não quer dizer que Deus vai suprir os seus luxos. Deus vai suprir as suas necessidades. Ele vai te dar alimento para que você não morra. Ele vai te dar roupa para que você vista, uma casa. Não precisa ser uma mansão, mas ele vai te ajudar para que você não passe fome. Mas a palavra ensina que o justo não passará fome. Mas Deus não vem aqui para satisfazer esses desejos carnais, não, meu amigo. Se você está querendo, porque eu quero um iPhone 6, eu quero um carro, eu quero uma casa, Deus não vai te dar, meu cara. Tenha certeza disso. Deus supre nossas necessidades. A palavra ensina ainda que o servo de Deus aprendeu a viver com pouco e com muito. Então, só de você ver o exemplo de Cristo, você já vai ver claramente isso. Porque Cristo era rico e se fez pobre. A palavra ensina isso. Então, Deus vai suprir suas necessidades, mas não os seus luxos. Não os seus luxos, pois a palavra ensina que você tem que buscar o reino de Deus. O servo de Deus nessa terra, ele não está buscando dinheiro, porque ele sabe que ele precisa somente da graça de Deus para viver, pois a graça de Deus basta para ele. Então, ele não está querendo dinheiro, não está querendo carro, não está querendo casa. E outra coisa também, para você que está sendo enganado, estou dizendo para você que você tem que dar o seu dízimo para Deus salvar, para Deus te ajudar. Meu amigo, a palavra ensina no livro de Atos dos Apóstolos. Se você ler, você vai ver que Deus ele ensinou. Está no livro de Atos. Se você pesquisar em Google, você vai achar. Não me recordo do capítulo neste momento, mas pesquise sobre essa passagem para que você possa ler, porque é uma passagem muito interessante. De um homem que ele queria receber o dom do Espírito Santo. E ele foi lá e deu um certo número de moedas para os apóstolos, falando assim que queria receber o dom do Espírito Santo. E aí Pedro disse:
que o seu dinheiro seja para com você para a perdição, porque cuidastes que você conseguiria o dom de Deus por meio de dinheiro. Então perceba que as pessoas estão indo para a perdição. E aí Pedro disse: olhe para que Deus perdoe esse pensamento maligno no seu coração e você não venha perecer. Então, se você pesquisar sobre essa passagem, você vai ver, se não me engano, é Atos capítulo 5, mas eu tenho certeza. Pesquisem. Então é uma passagem muito interessante, porque hoje em dia você vê as pessoas cuidando e vão receber o dom de Deus a troco de dinheiro. Ah, porque eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta e Deus vai me ajudar e vai me libertar. Uma grande mentira. Deus, ele não vai, ele tá te cobrando para você viver nessa terra. Deus cobra para você viver nessa terra? Acaso Deus cobra para você respirar, para você andar? Claro que não. Então, Deus precisa do seu dinheiro. Você nem precisa ler a Bíblia para você entender isso. A própria ordem natural das coisas já vai dizer isso. Deus não te cobra para você viver, não te cobra para você comer. Você tem que ter o seu dinheiro sim para você conseguir comprar comida, comprar alimento, comprar roupa, essas coisas. Mas o próprio Deus, ele te deve viver pela graça dele. Então isso já deixa claro que Deus não quer o seu dinheiro. As pessoas estão querendo dinheiro, estão querendo dar dinheiro para Deus, estão achando que, porque se eu der o meu dízimo, se eu der a minha oferta, se eu for um dizimista fiel, Deus vai me ajudar. Uma grande mentira. Isso se chama indulgência. Pesquise o que é indulgência. Pessoas que pensam que Deus é um Deus de barganha, que você tem que dar dinheiro para ele te salvar. Isso é uma grande mentira. Você está indo para o inferno, você que está seguindo isso. E a palavra de Deus ensina que a heresia, ela ama a carne. Quem pratica a obra da carne não herdará onde de Deus. Então você pensa, mas o pastor, ele prega assim, ele prega mentira, ele gasta o dinheiro do dízimo com coisas pro date dele, ele tem um carro, uma Hilux, uma BMW, ele tem um carro caro, ele tem uma boa casa, com o dinheiro do dízimo, mas Deus vai cobrar ele vai prestar contas para Deus. Meu amigo, a palavra ensina que se um cego e outro cego, ambos caem no buraco. Então não é só o pastor que vai cair no buraco, não, meu amigo. Você também vai cair no buraco. Tenha certeza absoluta disso, porque foi Jesus quem disse isso. Se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Esses falsos profetas, eles sempre vão tentar enganar vocês. Perceba que essa introdução aqui teve 14 minutos. Eu nem comecei a ler a palavra de Deus ainda. Então, olha só como Deus está alertando você. Então, vamos ler a palavra de Deus agora, para que você possa entender que para que você seja salvo, basta que você olhe para o alvo que é Cristo. Você tem que olhar para Cristo, você não tem que olhar para religião, você não tem que buscar dinheiro, religião, pastor. Tem gente aí que está olhando para pastor, pensando que vai ser salvo. Tem gente aí que está olhando para padre, pensando que vai ser salvo, olhando para pai de santo. Para você que aí, que é escravo da candomblé, da umbanda, de superstições, que vive fazendo simpatias para tentar afastar o mal. Porque eu vou jogar sal na minha casa para afastar o olho gordo. Porque eu vou ter uma planta tal para afastar o olho gordo. Você tá olhando para as coisas carnais, meu amigo, e você vai perecer, pode ter certeza absoluta disso. Então aprenda a olhar para Cristo. Eu peço que você abra a sua Bíblia, livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Abra a sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você, sua Bíblia, para você poder conferir na Bíblia o que Deus está querendo dizer. Livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, queremos convidar vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, porque lá nós temos mais de 800 pregações para tirar suas dúvidas. Às vezes as pessoas, elas vêm no nosso WhatsApp ou então aqui no Facebook: irmão, me explica sobre o dízimo. Me explica sobre a Santa Ceia. Me explica sobre Hebreus 4. Me explica sobre Jeremias 5. E todas essas pregações você já vai achar no nosso canal no YouTube, porque são coisas que a gente já pregou e estão disponíveis no nosso canal. Então, só você acessar o nosso canal, Jesus Não Mente, Evangelho da Porta Estreita, se inscrever, e você já vai ter acesso a esses vídeos para suas dúvidas, tá bom? Então, vamos ler essa palavra. Acompanha aí com a sua Bíblia aberta. Livro de Números, capítulo 21, versículo 4. Se você não tem uma Bíblia, eu vou ler para você. Mas é bom que você sempre mantenha a sua Bíblia aberta, confira o que está dizendo nas Escrituras para que você não pereça. Então vamos lá. Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém
O povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir no Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, ou seja, nossa alma não quer, está cansada desse maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-a sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E, sendo alguém mordido por uma serpente, olhava para o bronze e sarava. Meus irmãos, essa palavra tem um significado muito profundo que muitos de vocês não conhecem. São os tesouros do reino de Deus. Perceba o que estava acontecendo. Para você que não conhece a palavra, não conhece essa história do povo de Israel, recomendo que você leia o livro de Êxodo, para você ver que o povo de Israel, ele vivia no Egito escravizado, e Deus tirou aquele povo do Egito e foi levar para a terra prometida. Porém, para isso tinha uma longa jornada pelo deserto, e aquele povo ficou 40 anos no deserto. Porém, era um povo que sempre murmurava contra Deus, era um povo que estava reclamando. Deus, ele enviou maná do céu, ou seja, caía maná do céu, pão do céu, para alimentar aquele povo, e mesmo assim ele reclamava. Então perceba que esse povo estava reclamando de ter saído do Egito, e estava murmurando contra Deus e contra Moisés, que estava guiando aquele povo, e aquele povo a ira de Deus caiu sobre aquelas pessoas. Se um pastor for pregar essa palavra para você, eu não estou dizendo que serão todos, mas 99,9% vão dizer para você: ai, varão, você não pode falar contra o dia de Deus, você não pode falar contra o pastor, você pode falar contra o padre, senão Deus vai enviar o serpente contra a sua vida para te matar. Meus irmãos, não se deixem enganar. Percebam que os pastores sempre vão torcer a palavra de Deus. Só que essa palavra é uma parábola para os tempos de hoje. Perceba que aquele povo, ele começou, depois de pecar contra Deus, Deus enviou serpentes para morder aquele povo. E aquele povo estava morrendo. E Deus disse a Moisés para que fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste para que todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze fosse curado. E aí, existem muitas pessoas que usam essa palavra para justificar até mesmo a idolatria a imagens. Falar, mas porque o povo de Deus, ele olhou para aquela serpente de bronze e foi curado. Se eu olhar para a imagem de Maria, eu também posso ser curado. O povo de Deus também idolatrou aquela serpente. Mas isso não tem nada a ver, meus irmãos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia também no livro de João, capítulo 3, para que você possa ver, para que você possa enxergar o que Deus ensina sobre essa passagem, o significado oculto dessa passagem, para que você possa vir a entender o que Deus diz. O livro de João, capítulo 3, abre a Bíblia, livro de João, capítulo 3, para que você possa ver o que Deus diz acerca dessa passagem. O livro de João, capítulo 3, está no versículo 14. Livro de João, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Deus diz. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então perceba que Deus diz: do mesmo modo que Moisés levantou essa serpente de bronze no deserto, assim também importa que Jesus Cristo seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o que isso quer dizer, meus irmãos? Perceba que a palavra de Deus ela é muito, muito profunda, ela tem que ser entendida por um ponto de vista espiritual. Então, aquele povo, ele estava morrendo pela serpente, e pode ser entendido que aquele povo estava morrendo por causa dos seus pecados.
Hoje você pode estar sendo picado pela serpente do pecado. O diabo está tomando seu coração, te enchendo de ansiedade, te enchendo de medo, te enchendo de angústia. Você pode estar morrendo por causa do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Você pode estar morrendo por causa de bebedeira, de cigarro, de fofoca, sem conseguir se libertar da inveja, sem conseguir se libertar da glutonaria, sem conseguir se libertar da bebida, do cigarro, sem conseguir se libertar da mentira, sem conseguir se libertar do adultério, da masturbação, sem conseguir se libertar da fofoca, de todos os erros. Você pode sem conseguir se libertar do medo, da angústia. E aí, a palavra de Deus ensina claramente que o Filho de Deus, ele foi levantado para que você fosse curado. Porque você está sendo mordido pela serpente, você está sendo mordido pelo pecado, você está sendo uma pessoa que está morrendo, está definhando cada dia mais o seu estado, meu irmão. Você está definhando na fé, você não consegue orar, não consegue mais ler a Bíblia, perdeu as suas forças, vive chorando, vive triste. E isso é uma consequência do pecado, isso é uma consequência da sua vida afastada de Deus. Então Deus, ele chama para que você olhe para Jesus Cristo, porque ele, assim como a serpente foi levantada no deserto, naquele deserto, e todo aquele que olhava para aquela serpente era curado. O Filho de Deus foi levantado, o Filho de Deus foi exaltado, para que se você olhar para ele, você seja curado do seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a doença que está cometendo a sua alma. Pode ser a masturbação, pode ser mentira, pode ser fofoca, pode ser um medo, pode ser a falta de fé, pode ser a inveja, pode ser a idolatria, a feitiçaria, a mentira. Mas tudo isso pode ser curado a partir do momento que você olhar para o Filho de Deus e olhar para Cristo. Não significa simplesmente você pegar uma imagem de Cristo e olhar para ela. Significa você colocar o seu coração em Jesus Cristo. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 45. Olhai para mim e sereis salvos. Todos vós e todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Então, Deus ensinou que você deve olhar para Ele, olhe para Cristo. Muitas são as pessoas que estão passando por esse momento de sofrimento, estão passando por esses momentos de dificuldade, estão passando por esses momentos de tristeza, de angústia, e estão esmorecendo, estão olhando para a religião, estão olhando para pastor, estão olhando para suas próprias vidas, estão olhando para suas próprias mentes, seus próprios problemas, e não aprenderam a olhar para Cristo, não aprenderam a olhar para o que estão perecendo. Irmãos, a conexão aqui está fraca, mas nós iremos continuar essa palavra. Você tem que aprender a olhar para Jesus Cristo, você tem que aprender a se santificar, você tem que aprender a orar a cada dia e ser santo como Cristo foi santo, para que assim você não venha perecer. A palavra de Deus ensina no livro de Hebreus, capítulo 12, que você tem que aprender a olhar para Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, olhem para Cristo. Filipenses, capítulo 3, ensina que você tem que prosseguir para o alto de Jesus Cristo. Olhe